Boa noite, matriarcado. Que disposição, hein? A pessoa acordou cedão, fez faxina, fez reunião, a agenda tá limpíssima, a casa tá limpíssima, o altar tá perfumado. A pessoa fez terapia hoje, deu uma chorada boa, elaborou um monte de coisa que tinha para elaborar, e a pessoa consegue entregar a revisão da semana passada para o laboratório, interpretação básica desta semana para o laboratório e live. Por favor, palmas. Estamos aqui para falar de sacerdócio hoje. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá dando aquele tremelique na voz? Tô fazendo vozinha de Temer? Vozinha de demônio? Ó, o demônio está no não do tarô desta semana. Boa noite, meu povo. Jesus humilha Satanás. Esse é o título do tarô da nossa semana. Porque o arcano do Papa está em conflito com o arcano do diabo. O arcano do Papa está sendo afirmado nesta semana e o arcano do diabo está sendo negado, para o bem ou para o mal. Precisamos lembrar que o diabo não é exatamente o mal no tarô. Mas a gente vai chegar lá, nesse ponto. Por enquanto, preciso dizer que a gente precisa conversar sobre sacerdócio. É o seguinte, na semana passada, nós tivemos uma conversa sobre o início da mensagem da Rainha de Copas para 2024, certo? Essa rainha, na primeira semana de abril, ela mandou o pajem na frente, mandou a criança, enfiou o dedo ali na ferida da criança, pronto, todo mundo pianinho aos pés da rainha, chorando, falando de amor, parecendo a abertura de novela do Manuel Carlos. Todo mundo chorando suas dores, querendo limpar o coração, querendo que o amor seja possível de novo, ou pelo menos alguma paz. O amor não pode ser isso que a gente está vendo. Não em um mundo em guerra. Então, na semana passada, nós vivemos um processo de ressensibilização e de olhar com mais generosidade para o nosso caminho. A ressensibilização ficou por conta das cartas de copas, e esse olhar com mais generosidade para o nosso caminho veio através do arcano 8 de paus, que é um arcano de mobilização, de vitória coletiva, de liberação criativa, e do arcano do mundo, que também é um arcano de vitórias, mas que é o arcano do chegar lá mesmo, dentro da jornada do tarô, um chegar lá grandão, igual a Ludmilla. Então, na semana passada, nós fomos encorajados pelo tarô a não ficar fritando nas dores do passado. Todo o jogo mandou a gente olhar para frente, mandou a gente caminhar mais um pouco, que a gente está chegando a algum lugar. Ou talvez a gente já possa admitir que chegou. O que não dá para a gente ficar no eterno exercício do julgamento, de olhar para trás, de revisar toda a jornada, de querer corrigir eternamente o que já passou. Assim como não dava para a gente ficar eternamente naquele disco arranhado ali
da heroína de copas chorando nas 2 últimas cartas complementares. E nós encerramos o tarô da semana passada com esse chororô, que, como eu disse nos stories de ontem, se manifestou, por exemplo, nessa imagem viral da Alane chorando, agredindo a si mesma, né? Uma imagem que tomou o Brasil inteiro. Com essas imagens, não importa se elas vêm do showbiz, não importa se elas vão vir da academia, não importa se elas vão vir das notícias, as grandes imagens, a gente tem que olhar para elas quando a gente se dispõe a um jogo coletivo, porque elas estão querendo conversar coisas. Então, nesse processo de admitir linhas de chegada ou de autorizar linhas de chegada, inevitavelmente a gente pode ter feito contato com uma memória de sofrimento, ou com memórias de sofrimento, memórias de quando a gente não estava vivendo essa vitória, não achava que isso seria possível. Você pode ter vivenciado isso, ou você pode ter feito contato mesmo com dores atuais, mas já que já estão reverberando, já estão dando trabalho há muito tempo, e que precisam ser revistas para que a gente se autorize a esse novo. Aqui acaba a revisão da semana passada. Só que a gente tem uma repetição nesse jogo. É por isso que essa revisão é importante. É importante que você tenha feito o dever de casa da semana passada e tenha feito contato com aquelas 2 últimas cartas desagradáveis de lá, da heroína chorosa. Porque agora a gente tem a oportunidade de olhar para esse choro aí. Agora a gente tem a oportunidade de olhar para o ponto onde você está profundamente insatisfeita ou até mesmo infeliz. Para a gente começar a conversar de felicidade, a gente tem que entender o que está te fazendo sofrer. Qual é a sua angústia agora? Qual é a tua reclamação? Vamos por partes. No sim do tarô da semana, a gente tem o Hierofante, ou Hierofonte, que é a mesma palavra para a ideia de um alto sacerdote. Na verdade, em qualquer religião, um alto sacerdote está coberto, está significado nessa carta, tá? E aí, quando eu falo alto sacerdote do jeito que deveria ser. A gente está falando de um alto sacerdote. É claro que quando a gente for analisar as notícias, a gente vai aproveitar todas as imagens, né, que vistam essa roupa aqui. Mesmo que não sejam imagens que a gente queira, mas a gente vai fazer esse exercício ainda. Aqui agora, eu preciso narrar para você o que é essa imagem. O que é a imagem de um alto sacerdote, que é uma imagem que vem atravessando os séculos, porque o tarô tem séculos. Essa imagem, no tarô de Marsella, que é o tarô universal, a gente tem um papa representado. O papa, ele é, ao mesmo tempo, uma autoridade religiosa e uma autoridade política. Ele é um chefe de Estado e ele é o mais alto sacerdote da religião que mais tem poder no planeta, certo? Mas em vários outros decks do mundo, a gente vai ter a figura do alto sacerdote sendo representada de múltiplas maneiras. Um alto sacerdote pode ser um babalaô, pode ser um pajé. É importante que a gente compreenda isso. Por exemplo, dentro do tarô mitológico, o alto sacerdote é o Papa. Desculpa. O alto sacerdote é Quiron. Quiron, ele era
um alfabetizador de heróis. Ele é um centauro, mas ele tem o diferencial em relação aos outros centauros de ser extremamente sábio. Extremamente sábio. E diante de uma ferida incurável, ele, que era imortal, se dispôs a viver no submundo. Ele não tem problema nenhum com trânsito, luz e sombras. Ele não tem problema nenhum de passar a eternidade vivendo no mundo dos mortos. E ele é o cara que instruiu quase todos esses heróis sobre os quais a gente fala no tarô mitológico. Ele é o grande mestre de todos eles. Inclusive, ele é o grande mestre de Jazão. E ele aparece junto com Jazão em uma das cartas do ano, no sim do ano. Então eu posso dizer que uma figura que está dentro do sim do jogo do ano, depois do jogo da rainha, que é a dona do ano, aparece no sim do jogo da semana, mas em outra carta. Ele aparece sozinho, como sendo o alto sacerdote, o hierofante. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. Ó, que legal, Verônica se inscreveu num workshop sobre Quiron. Que interessante. Traga, por favor, minhas informantes do laboratório, tragam conteúdos. Bit, amigona, semana passada bateu muito aqui em mim. Isso. Todo mundo comentou. Troca uma ideia com a Érica. Troca só uma ideiazinha com a Érica. Cara, a Rainha de Copas falou com todo mundo que eu conheço na semana passada. Foi chocante. Bem, o hierofante, esse alto sacerdote, ele é aquele que tem o poder. Eu tô falando aqui de maneira sem crítica, tá? Só transmitindo a imagem. Que tem o poder de comunicação entre o divino e a humanidade. Que não é um poder exercido nos mesmos moldes do mago quando faz a sua magia. É um poder mais parecido com o arcano da sacerdotisa. Mas qual é a grande diferença, então? Bom, o alto sacerdote, ele é uma carta de polaridade masculina. E ele vai representar, diferentemente da sacerdotisa, que é uma esfera do oculto, ele vai representar aquilo que está posto. O que é a ordem, o que é a transmissão do conhecimento, do saber religioso. Ele é o cara responsável pela cultura, pela organização dos conhecimentos. É o cara responsável por um caminho de conhecimento ou de sabedoria. Enquanto a sacerdotisa tem uma pegada mais da fé, do exercício de um sacerdócio totalmente referenciado na fé, também em teoria, mas ela é fundamentalmente a fé, o oculto, o trânsito no oculto. Tem que querer ver no escuro. O alto sacerdote, ele já é mais um trânsito na doutrina, na dimensão filosófica, analítica, da experiência religiosa. Então a gente pode pensar no Papa como uma figura de muita autoridade em um determinado caminho do conhecimento. Um Papa pode ser, por exemplo, um professor, uma professora. O Papa pode ser um ministro, o reitor de uma universidade. Pode ser um grande intelectual. O Papa pode ser o Chico Buarque. O Papa pode ser um chefe de Estado, pode ser o Lula.
Papa pode ser literalmente o Papa. E eu acho que vai ser. Eu acho que tem muita chance da gente ver grandes imagens ligadas a ele. E se não ele, estadistas, autoridades que se levantem contra o que de diabólico estiver acontecendo no mundo. Como, por exemplo, o anseio de Israel de destruir, aniquilar os seus vizinhos por interesses políticos, econômicos e religiosos. Eu acho que o Papa, que nesta semana está caindo na porrada com o diabo dentro do tarô, ele pode se manifestar mesmo em uma disputa religiosa, pode trazer imagens de excessos do tipo, a gente vai ter imagens de intolerância, de racismo religioso, e a gente pode ter imagens também de fanatismo, e a gente pode ter imagens de combate a racismo e intolerância religiosa. Imagens de combate a fundamentalismo, entendeu? Então o Papa tá no sim. Se você tirou o Papa, você tem que prestar atenção se você tá devendo a si mesma se encontrar com algum determinado caminho de conhecimento. Aquela faculdade que você trancou, ou uma nova que você queira, ou uma pós que você esteja visando e está deixando de lado, está fingindo que nada está acontecendo. Olhar para a sua profissão, para a sua escolha, para as suas escolhas profissionais, inclusive aquelas que você ainda pode fazer, que estão aí ainda em aberto. Olhar para isso verdadeiramente como um sacerdócio. Qual é o seu compromisso diante daquele caminho de conhecimento ali? Se você tirou o Papa, talvez você precise recorrer a uma figura de um mestre, de uma mestra, que pode ser espiritual ou que pode ser dentro de algum conhecimento, algum caminho racional ou de sabedoria. Você pode consultar uma mãe de santo, um babalaô, uma cartomante. Você pode organizar um curso. Talvez seja muito importante falar às pessoas, palestrar. O Papa é um palestrinha. Ele é aquele que fala para a multidão. Ele é um transmissor de uma ordem divina. Na verdade, de uma ordem que não pode se esquecer do divino. Ele está apontando para o céu. Não se esquecer da ordem superior que organiza, que coloca em seus devidos lugares a nossa experiência terrena, é da maior importância quando o Papa sai. A gente precisa entender o que o propósito está pedindo da gente. Qual é o seu propósito? Qual é essa palavra divina que você tem que levar adiante e não está levando? Isso está sendo afirmado agora. E sabe por que isso está sendo afirmado? Porque a gente está batendo a cabeça com a vida material. Ou a gente não está conseguindo acessar um determinado poder material, ou a gente está um pouco deslumbrada, achando que o poder está num lugar material, e na verdade a fonte de poder é o espírito. Quem fala sobre isso pra gente, complementando a mensagem desse sacerdote no sim,
é o diabo no não. O abuso de poder, a tentação e a dificuldade de acessar o que significa poder material. Poder material é um poder para a gente conduzir nossa vida aqui nesse planeta. Então, todo o poder material, tudo aquilo que a gente trata lá em ouros, por exemplo, também falaria aqui no diabo. Só que no diabo, a gente perde um pouco a noção do poder. A gente se deslumbra, a gente se corrompe. Existe o poder e existem os conflitos em torno do poder também. O diabo é o sistema, ele é o capitalismo. Todos os sistemas de opressão são o diabo. Então essa ordem divina que o Papa traz, essa lembrança de uma atitude de responsabilidade diante desse mundo, uma responsabilidade com essa ordem divina, tanto no sentido da gente ocupar o nosso espaço nela, quanto transmiti-la, torná-la possível. As leis, por exemplo, também podem estar significadas no arcano do Papa. Elas não precisam estar significadas só no arcano da justiça. É a ordem. Mas aí o Papa está pedindo esse sacerdócio porque a gente está patinando no arcano do diabo, achando, por exemplo, que tudo é sobre dinheiro. É aquele teu pensamento de que você acha que se você tiver mais e mais e mais e mais dinheiro, mas se você tiver esse tanto de dinheiro que você quer ter, você vai querer ter mais ainda, e achar que é isso que resolve, que é isso definitivamente que traz a sua felicidade, que garante a sua felicidade. Esse jogo está dizendo que não é esse o caminho. Esse jogo está pedindo para a gente olhar para algo superior, sublime, espiritual, que justifica de uma maneira muito mais sólida a nossa passagem por essa terra aqui. O diabo está no não. Então a gente está com um certo deslumbre, achando que a vida material é tudo. Então você, minha amiga, que está aí, ó, xoxoteando, e na alminha não vai nada, a alma está pedindo para ser ouvida. Você que está aí achando que dinheiro é tudo, tu acha mesmo que tu vai fazer não sei quantos K por mês e essas dores todas que existem dentro de você vão desaparecer só porque agora tu pode chorar em Paris? Tu acha que é isso? Meu amor, esse jogo tá pedindo para você sentar, vai te dar um café. Ele quer ter uma conversinha com você sobre isso. Tem alguma coisa que você tá esquecendo, que é muito lá de dentro, que é uma luz, uma conexão com a fonte de todo saber, de todo poder. E esse conector tem que ser limpo em você, porque talvez você esteja corroída de mundo, num sentido ruim, no sentido do mundano mesmo, do que não consegue nos sustentar. A gente não vai conseguir achar felicidade no que é meramente mundano. Esse jogo está pedindo para a gente olhar para o alto. Por sua vez, o Hierofante e o Diabo não tem que estar rivalizando. Se eles aparecem rivalizando numa consulta, é foda. Vigia. A ideia de pecado pode nos rondar. Pecado no sentido de abusar do poder que nos é confiado, ou de atentar contra
as leis divinas ou as leis da natureza. Ao mesmo tempo, está todo mundo sendo convocado a se posicionar nessa guerra contra a ideia de pecado, num sentido mais amplo do que o catolicismo. Se levantar contra a ideia de devastação, de abuso desse poder de estar nessa terra aqui. O diabo, ele não é o mal dentro do tarô. Ele é o poder material, o poder da gente estar nessa terra. Só que ele guarda uma linha muito tênue com o abuso desse poder. A gente se deslumbra, a gente faz merda, a gente quer mesmo desfrutar do que existe de mais mundano. A gente quer zoar, né, nossa passagem nesse planeta aqui. Bem, sabe por que é que neste jogo o arcano do Papa e o arcano do diabo estão em confronto, a ponto de eu ter dado o título de Jesus humilha Satanás? Quem nos trouxe até aqui foi a heroína de copas chorosa que apareceu no fim da semana passada. Ela saiu no porquê do jogo, ela está explicando esse jogo aqui. Ela foi colocada nessa encruzilhada aqui e a gente vai ter que pensar um pouquinho, ir para o cantinho do pensamento que o eremita está pedindo para a gente ir, para que a gente consiga entender como é que a gente desliga essa heroína chorosa, essa boneca que chora e deu defeito. Quando o 6 de copas sai, a gente tem uma psique chorando porque Eros foi embora. O marido dela abandonou ela porque para eles serem casados, ela tinha que não ver o rosto dele. Só que ela tacou foda-se, viu o rosto dele enquanto ele estava dormindo. Ele obviamente se sentiu traído e meteu o pé. E aí ela foi para essa posição de lamento, de culpa. Não consigo sair desse choro, que não representa só os choros de agora. Podem ser os choros muito antigos. Pode ser aqueles que voltam sempre, aqueles que voltam com o rosto novo, mas tu foi fuçar a mesma ferida para trazer aquele rosto novo ali. Às vezes ela é simplesmente uma estagnação. Você não está conseguindo romper com a pele antiga, não está conseguindo sair do lugar. Você está num estado de lamentação. É uma carta que pode trazer choro mesmo. Um choro assustador, como aquele da Alane se agredindo. Essa foi a imagem que se manifestou lá no finalzinho da semana. Era a heroína chorosa, era o último ato da semana, do jogo da semana passada, e se manifestou lá no final, na virada de domingo para segunda. Eu tô aqui na segunda para virar esse disco, pra gente sair desse arranhado. Eu tô aqui pra gente ter acesso a um jogão logo e virar essa página. Meu sacerdócio estou cumprindo. Minha função eu estou cumprindo. Vamos ver. Se você tirou o diabo, não falei sobre isso, né? Então, cuidado com os excessos, com o deslumbre com a vida material, e cuidado com a dificuldade de acessar aquilo que o diabo tem de bom. Que a gente quer mesmo fazer dinheiro, a gente quer gozar, a gente quer sentir prazer na vida, a gente quer sentir o nosso corpo poderoso, vibrante no mundo.
Todo mundo quer esse deleite. Mas ele tá no não. Então a gente talvez tenha dificuldade de acessar isso aí. De acessar mais do que a satisfação imediata, um prazer de existir. Talvez a satisfação imediata esteja rivalizando com o que a gente veio fazer nessa vida, que está simbolizado no arcano do Papa, e a gente precisa prestar mais atenção nisso. Aí vamos lá, o 6 de copas, a heroína no 6, tá? Essa heroína, ela tá no ponto mais crítico de copas. Ela ainda não é uma iniciada em si mesma. Ela está se deparando com muitas dores, com muitos processos, e eu tenho certeza absoluta de que eu vou dizer uma coisa aqui que um monte de gente vai falar eu também, eu também, eu também. Deixa eu só subir aqui um pouco a conversa. Valkyria falou que há poucos dias passou muito rapidamente na timeline dela uma notícia meio polêmica sobre o Papa. Mas ela estava no corre e depois vai me mandar. Vai procurar e vai me mandar. Obrigada. Um bom advogado pode estar representado no Hierofante, sim. O cara que vai lutar contra as injustiças e as coisas diabólicas. O Papa está criticando a identidade de gênero. Vou ter que ver isso com calma. É o lance de na Europa estarem transicionando crianças. Gente, não aceito. Pensei nisso tudo semana passada, tô chocadíssima. Exatamente. Tô lendo, tá? Cirúrgica e necessária. Que horas começou? Vamos ver. 32 minutos, passei 10 minutos dos 22. Já começou às 19 horas. Desculpa. Bom. Essa heroína do 6 de copas, ela tá aí igual a você. Naquele ponto da vida em que ela tá reclamando. Eu ia falar uma coisa, antes de começar a ler aqui os comentários, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Que do carnaval pra cá, alguma coisa se bagunçou dentro de você e fez você ou ficar muito raivosa, ou ter contato com muitas dores, gatilho a rodo. Do carnaval pra cá, alguma coisa desandou psicologicamente. Quem se identifica, comenta aí pra mim, por favor. Vou esperar. Sim. Foi muito pesado do carnaval pra cá. Esse carnaval foi muito pesado. Não sei exatamente o porquê. A astrologia deve explicar. Mas a gente pode estar com dificuldade de virar páginas, de encerrar processos, de entender, chega desse sofrimento. Chega disso aqui me fazendo mal. Chega de eu ficar sempre chorando pelas mesmas coisas. Chega de eu estar sempre me lamentando de estar assim na vida. Sabe? Essa heroína, ela levou a gente ao porquê desse jogo. Ela tá explicando pra gente
que é ela que justifica esse jogo, e que a gente vai ter que observar esse conflito aí, Papa-Diabo, que é um conflito, sobretudo, do sacerdócio contra o que nos corrompe, o que nos desvia, o que nos ilude, nos engana. É um conflito do propósito contra o capitalismo. O nosso propósito tem que vencer. Sem ele, a vida fica vazia. Um propósito que você eleja, que seja verdadeiro para você. Não é aquele que a tua mãe espera, que o marido espera, que todo mundo acha que você veio para aquilo. É o que você sente que seja o seu chamado. E a responsabilidade que você tem com os saberes que você já possui, com os caminhos sacerdotais, onde você já abriu ali uma frente. O mundo está precisando disso. O mundo também esteve no jogo da semana passada. E um conflito desses aqui, Papa e Diabo, é um conflito de titãs, é um conflito gigante. Literalmente, né? Titãs. Se você tirou a heroína de copas, esse é o ponto. Como é que você faz para sair de dentro dessa pele? Parece que você está andando em círculos dentro dela. Como é que você faz para romper, para botar a cabeça para fora, recuperar o direito de seguir caminho, virar uma página, virar uma era dentro de você, porque fora já virou. Já virou. O jogo da semana passada disse que já virou. A gente já está num caminho novo. Como é que a gente faz para virar umas chaves dentro e adequar nossa conduta a esse novo nível de consciência que está emergindo? Aí, no não da semana, no porquê da semana, a gente tem essa heroína chorosa. Quando a gente vai para o topo do jogo, a gente tem a heroína numa condição radicalmente diferente. Se ela estava no ponto mais baixo de copas, agora, meu amor, ela está no céu. Ela está entrando no Monte Olimpo, de mãos dadas com o boy dela. O boy que ela passou toda a jornada de copas, aprendendo sobre amor e aprendendo sobre si mesma, para que ela pudesse estar ali de mãos dadas, honrando uma relação que veio e que fez com que ela realmente pudesse conhecer o amor. É uma imagem de felicidade, porque ao mesmo tempo em que essa heroína está se casando com esse boy no final da jornada dela, que é o casamento de final de novela, como eu digo, ao mesmo tempo os deuses estão olhando para ela e achando que talvez ela possa aproveitar isso para sempre. E sabe o que eles fazem? Eles imortalizam ela. Eles transformam ela em deusa. Psique passa a ser uma deusa nessa carta. Ela é divinizada. Essa é uma carta também da eternidade. Já se manifestou de formas difíceis, dolorosas, como amores que são separados pela morte. Mas ela, em geral, é uma carta da felicidade, da realização afetiva, da gente experimentar realmente um sentimento de
para usar uma frase que eu usei nos stories de ontem, quando a gente pode dizer que chegou a um outro lugar de si, só que emocionalmente, você sente que alguma coisa se satisfez no seu coração. Você atinge alguma realização que te livra de um mal que você carregava, que te cura, que te liberta. Felicidade mesmo. Felicidade que você experimenta com seus afetos, felicidade que você experimenta até numa realização profissional. É uma carta da felicidade. E é uma carta de uma caminhada conjunta. Grandes parcerias podem acontecer quando essa carta sai. Se você tirou essa carta, você tem que olhar para a ideia de felicidade. Qual é a imagem que você faz da sua felicidade? Você. Não é a que fazem para você. O que te realizaria? Teu coração quer chegar aonde? Nas coisas que você está investindo na sua vida. Se você tirou essa carta, você pode estar vivendo questionamentos relacionados à ideia de realização afetiva, em especial. E pode ser que venham, por esses dias, sinais te dizendo que, olha, os encontros estão aí, eles podem acontecer. Sim, você pode conhecer uma pessoa legal. Você ainda pode se curar de certas coisas, se liberar para viver coisas legais. É uma carta de felicidade no sentido de olha para sua vida, olha quanta coisa você ainda quer fazer, viagem que você queira fazer, coisas que você queira lançar, publicar, festas que você queira viver. Todas essas imagens de felicidade transbordante, de momentos que justificam a vida com força, estão simbolizados no 10 de copas. Formaturas podem ser 10 de copas, casamentos mesmo podem ser 10 de copas. Essa carta das mãos dadas, às vezes ela vai falar sobre andar de mãos dadas com o espiritual, porque os deuses divinizam psique. Nós estamos diante do tarô mitológico. Não é só um 10 de copas, é o 10 de copas mitológico, é o 10 de copas dentro da jornada de psique. O que está acontecendo? Essa mulher atinge realização afetiva? Sim, mas ela também alcança o divino. Não são os encontros corriqueiros, é um chamado a andar de mãos dadas com o divino. Ela ganha uma proteção extra. Então a gente pode fazer coisas essa semana também. A gente pode viver, por exemplo, uma visita a algum templo, né? A gente pode testemunhar algum processo de iniciação, a gente pode fazer algum contato mesmo espiritual que lembre a gente de que é preciso andar com essas mãos dadas também, para que a gente alcance felicidade nessa terra. É importante olhar para os anseios da alma. Todo esse jogo fala sobre isso. E aí do lado dessa carta que tem a ver com caminhar ao lado de alguém, vem uma pessoa, uma figura do tarô que caminha sozinho e que não tem medo nenhum disso, que é o eremita. Olha só que lindo. O Valkyrie falou que esse final de semana é a festa de santo dela. Axé, que lindo. Vamos lá. Obrigada, Verônica. Comprou um selo. Tem que ter um sininho aqui, ó, para agradecer. Gabi diz, obrigada por essa entrega inesperada na segunda. Ai, que lindo. Consegui, gata. Tô aqui.
Exu, Ogum e Oxóssi no meu barracão, axé. Axé. Que eles nos tragam a prosperidade que vem do divino, que vem do sagrado. Não essa prosperidade mundana do diabo. Esse jogo também está falando disso. Não é só dinheiro, galera. Tá maluca, porra? Não, essas influências aí, sabe, fazendo a gente viajar de que ia ficar rica e ficar milionária. Te chamam de... Eu fico puta, minha rainha. Minha rainha, te chama até de minha rainha. Sabe nem quem tu é, entendeu? Pra te seduzir, dá muito dinheiro pra ela. Não é só isso, viver é muito mais. Muito maior. Vamos olhar grande para essa semana, vamos olhar grandão para essa semana. Vamos combinar isso aqui agora. Vamos olhar para a vida, para a nossa responsabilidade aqui nessa terra. Isso é arcano do Papa. Tudo que eu tô falando aqui é para mim também. Sempre. Às vezes eu revejo a minha live para eu conversar comigo. Total geminiana nessa imagem. Mas é. E aí veio o eremita. O bloco do eu sozinho. Que estranhamente é alegre. Muito alegre. O eremita é um velho. Pode ser uma velha. Mas ele é um velho que mora nos confins da floresta, sem medo de estar ali. Ele é a figura de um monge. Olha que interessante, a gente tem o alto sacerdote e a gente tem o monge. No mesmo jogo em que a gente tem também o tinhoso, né? Ó, a cigana falou aí. Eu aqui decidindo se paga uma fortuna de Uber pra ir na gira de Exu hoje, a Pombogira abre uma live. Que lindo, que frase linda. Quando a gente fala, né, que gosta da pessoa em macumbês, é assim. O eremita não tem problema nenhum em ficar sozinho. Ele fica ali na varanda dele, vendo o centro da cidade. Horas. De boa consigo. De boa. É você no centro da sua solitude. E aí eu te pergunto, você tá tendo, se permite, defende a sua experiência de solitude? Ele é um monge em situação monástica. Ele é um cara recolhido, em profunda reflexão, introspecção. Ele tem um modo de existir meditativo. Ele pode passar muito tempo pensando a existência, que tá tudo bem, sem nenhum anseio de fazer dancinhas no TikTok. Mas um eremita também pode ser você curtindo a tua cerveja, fazendo dancinha em frente à tela. Pode ser você no teu sextor, descansando na sua casa. O eremita pode ser você se entregando ao processo de um concurso. Aquele tempo de concentração que você passa ali todo dia. Ou você produzindo alguma coisa que você vai divulgar. E você tá ali, ó,
trabalhando, colocando a tua mente, todo o teu corpo ali. O eremita pode ser você praticando yoga. Talvez você precise de um exercício meditativo que na verdade seja ação. Você precisa voltar a dançar, como eu preciso. Eu sou uma dançarina, mesmo, de verdade. Vocês ainda não me viram sambando. Modéstia à parte, eu sambo pra caralho. O eremita, ele pode significar você recolhida na sua religião. Mas ele vai aparecer, a gente precisa dele. A gente precisa do recolhimento, da reflexão, da concentração, da nossa mente não estar invadida, ela está completamente disponível para a gente. E o eremita pode estar também traçando aqui um conflito com esse 10 de copas, que é o caminhar junto, já que ele é o caminhar profundamente só. E essas duas coisas têm que estar em equilíbrio, né? Eu tenho que caminhar bem comigo para que eu possa caminhar bem com o outro. O eremita está pedindo para a gente refletir sobre a nossa ideia de felicidade, sobre a nossa capacidade de conexão, sua capacidade de se relacionar, de ser feliz dentro das relações. Se você estiver muito solitário, esse jogo fala com você. E se você tiver muito medo de ficar só, esse jogo também fala muito com você. Se você estiver acreditando, caindo nesse papinho aí, de que é o dinheiro que resolve tudo na vida, esse jogo também está falando com você. Tem que resgatar um sacerdócio. A felicidade não vai estar no dinheiro. Vai vir, tu vai gastar, vai continuar se sentindo angustiada com as mesmas coisas de toda uma vida. A gente tem que olhar para onde que é essa chave de toda uma vida que tem que virar, que está lá na heroína. Ela trouxe a gente para esse jogo. A gente carece de sacerdócio. Esse jogo vai conversar com quem está com dificuldade de reencontrar uma felicidade no corpo. Com quem está buscando de repente fora, no outro, uma felicidade que está dentro, que a gente tem que se proporcionar. Aquilo que a gente tem a dizer é muito importante. Esse pode ser um traço desse jogo por causa do Papa. Estou um pouco preocupada com as cenas de tensão religiosa e de tensão diplomática que esse jogo pode trazer. Não vou me surpreender se o próprio Papa Francisco entrar em cena, se acontecer algo muito importante relacionado a ele. Alguma imagem muito importante. A gente pode ser muito atravessada também por uma imagem de um casamento. Ou de parceiros imortais. Talvez aconteça um movimento forte, coletivo, de dar as mãos, de resgatar alguém, salvar alguém.
É por aí. Ótima semana pra gente. Que bom que eu consegui entregar essa live de 55 minutos. Ainda na segunda-feira. Tô muito eficiente. Com a ajuda de quem? Da Lana, a fada da agenda maravilhosa. E também tô curando alguma coisa. Aí tô conseguindo, ó, soltar. Só xerecar os conteúdos. Beijo, galera. Vem jogar. Vem jogar, ó. Abriu pra vocês.